Pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Neste vídeo nós vamos estar falando sobre a importância da água para a vida, a perda de água pelo organismo, a absorção de água pelo organismo, quais são os usos, as utilizações da água, qual é o impacto ambiental da instalação de uma usina hidrelétrica, etapas do tratamento de água que a gente chama de ETA e o uso consciente e desperdício. Bom, vamos estar falando inicialmente, então todo esse vídeo vai estar sendo falado sobre a água e todos os detalhamentos dela. Então, a importância da água. Todo ser vivo é formado por células, né, no nosso corpo. Células realizam diferentes funções, elas são essenciais para a vida, e por isso elas precisam de água para manter nosso corpo funcionando e vivo. Nós somos feitos então de água. Cada parte do nosso corpo precisa de uma quantidade específica de água. Veja aqui, ó, esse quadro, resumo, onde mostra a quantidade de água em algumas partes do corpo. Então, eu tenho aqui as partes do corpo que mais precisam de água, que são os pulmões, fígado e rins, e as que menos precisam, que são os ossos, por isso eles são durinhos e secos, tá? E tem as outras partes que também precisam. Bom, precisamos de água para as partes do nosso corpo, mas também precisamos de água nos líquidos corporais. Quais são esses líquidos? Para a urina, a urina é xixi, para o sangue, o suor e lágrimas. A quantidade de água presente no nosso corpo varia conforme a idade. Por exemplo, o bebê tem mais água que um idoso com mais de 60 anos. Então, olha essa outra tabelinha aqui, a gente consegue ver nitidamente. Um bebezinho, ele tem de 75% a 80% de água, olha, ele tá quase cheio de água. Enquanto que um idoso com 60 ou mais anos, ele tem aproximadamente, ou menos, né, do que 50% de água, ó. Então, o idoso precisa beber muito mais água do que o bebezinho, tá? E lá a gente vê também por faixa de idade. Bom, a perda de água pelo organismo significa o quê? Nós, os seres vivos, qualquer ser vivo, nós precisamos de água para mantermos nossas atividades vitais. O que são as nossas atividades vitais? Para respirar, para pensar, para dormir. O uso intenso de água nas atividades da célula faz com que a água não fique retida no corpo por muito tempo. Então, a gente perde. Tudo que eu vou tomando, eu vou perdendo, né? A água pode ser eliminada, e como ela perde, né? Ela é eliminada ou perdida pelo corpo por diversas maneiras. Pela urina, que é o xixi, para retirar substâncias nocivas. O que é isso? Remover toxinas, ou seja, tudo aquilo que não serve mais para o meu organismo. Ou excesso de água do nosso corpo, a gente também elimina. Pelo suor, pela respiração. Então, quando a gente sente sede, é sinal de que a gente perdeu água e precisa repor essa água perdida pelo corpo, né? Mas a gente deve repor a água só quando a gente sente vontade de beber? Não. Como a gente tem todos os órgãos que precisam de água, a gente precisa beber muita água, embora a gente não tenha sede, tá? Então, absorção de água agora pelo organismo, vamos entender agora a absorção de água pelo organismo. Então, a gente bebe água e não é a única forma de absorvê-la. A gente também consegue obter água quando a gente se alimenta. Ingerimos também água através dos alimentos. Alguns desses alimentos, têm mais água que outros, como frutas e legumes frescos, têm mais água que alimentos industrializados. Que alimentos e frutas e legumes? O pepino, a melancia, o melão, o abacaxi, o tomate, tem mais de 90% de água em sua composição. Então, olha que interessante que a gente conhece aqui de frutas e legumes, tá? Então, a importância de uma boa hidratação é que eu preciso beber uma quantidade de água adequada para auxiliar, porque se eu tiver essa quantidade de água adequada que eu bebo ao longo do dia, eu auxilio no bem-estar, eu começo a me sentir melhor. E por isso é importante ingerir mesmo não tendo sede.
Quais são os benefícios? Muitos. Olha aqui quais são. Eu tenho um bom funcionamento do coração, eu tenho uma pele hidratada e com elasticidade, quer dizer, eu não fico aquela pele repuxada, enrugada, os olhos ficam lubrificados, ficam molhadinhos, né? Eu não sinto o olho seco ou ressecado. Eu tenho a remoção de toxinas pela urina, né? Eu tenho um bom humor, que é o meu bem-estar, e eu tenho uma manutenção da força muscular, né? Bom, o adulto pode ficar dias sem se alimentar, sem comer, mas se ficar sem beber água por mais de 3 dias, ele pode morrer. Na falta de água, o que pode acontecer com o corpo? O que ele pode apresentar? O corpo pode apresentar metabolismo lento, ele fica devagar, problemas de memória, eu fico com dificuldade de lembrar das coisas, dor de cabeça, inchaço, fome, cansaço, mau humor, infecção urinária, porque eu não tenho como produzir urina, não bebo líquido, né? Algumas curiosidades interessantes aqui. Alguns seres vivos são adaptados para viver em ambientes muito secos. Exemplo, os cactos, que são plantas, né? Vivem em área. Eles têm, os cactos, uma área pequena deles na folha que reduz a perda de água. E eles também têm espinhos que os protegem contra predadores. Existe o lagarto que se chama lagarto-diabo espinhoso. Olha ele aqui, pessoal. Ele vive em desertos arenosos na Austrália. Ele capta água do orvalho na noite e também da chuva. Sabe por onde? Pelos espinhos no corpo dele. Olha que legal. E o camelo, ele tem um corpo adaptado para que ele possa perder menos água ao longo da jornada dele nessas regiões muito secas, tá? Vamos falar agora sobre os usos da água, onde elas podem ser utilizadas. Então, a importância da água não é só para o bom funcionamento do corpo, ela tem diversas atividades. Então, ela pode também ter uso na agricultura, na indústria, na produção de energia elétrica, no uso doméstico. Então, olha só, a água é importante para várias atividades humanas, por exemplo, na agricultura. Quanto maior eu tenho a população, maior a produção agrícola, maior eu preciso produzir na agricultura, né? Mais da metade da água do mundo é usada para irrigação, né? Ou seja, para fornecer água para as plantinhas, tá? Ou para as plantações. Eu tenho também a utilização de água na indústria. Então, quer dizer, o setor de produção industrial é o terceiro maior consumidor de água do Brasil. A agricultura, mais da metade da água do mundo é usada na irrigação do mundo. Na indústria, eu tenho o terceiro maior consumidor de água do Brasil. Na produção de energia elétrica, mais da metade da energia elétrica consumida no Brasil, ela provém, né, origina das usinas hidrelétricas que utilizam água, e a gente vai estudar lá na frente. O uso doméstico, 93% da água que eu uso na parte doméstica é o consumo para higiene e limpeza, escovar os dentes, tomar banho, lavar louça. Somente 7% é para alimentação. Vamos estudar cada atividade de uso da água, dessas daqui as principais, para a gente entender melhor. Então, o uso da água na agricultura. Eu tenho o processo de irrigação, que é uma técnica usada para auxiliar o desenvolvimento de plantas. Ou seja, nas regiões onde não se tem chuvas regulares, com frequência, eu utilizo a irrigação. Olha aqui, ó, como funciona a irrigação. Tá vendo, ó? São jatos de água, né, que são captados de rios e lençóis freáticos, para jogar na agricultura. Para minimizar esses danos ambientais, que danos ambientais, né? A falta de água causado pelas atividades agrícolas, para evitar esse desperdício da água utilizada nas atividades agrícolas, o que se estabelece hoje? Multas para não se usar excessivamente, controle dessas águas, e agora, com conhecimento científico,
na agricultura, eles desenvolveram outras tecnologias, como o sistema de irrigação por gotejamento. Como que funciona, pessoal? Olha ele aqui, ó, tá vendo? Ele aplica gotas no solo próximo às raízes da planta, utilizando apenas a quantidade de água suficiente para o crescimento. Então não fica jogando água desnecessário, encharcando o solo, desperdiçando a água. Somente as gotas de água necessárias para o crescimento da planta. Bom, falando agora da água na indústria, então a água na indústria depende de vários fatores. É o tipo de produto que eu vou fabricar, a tecnologia que eu vou estar utilizando, as estratégias para um consumo consciente. A água nas indústrias podem ser usadas para máquinas de pressão, né? No resfriamento de equipamentos que estão aquecidos e até mesmo para a fabricação de produtos. Mas isso tudo pode me gerar grandes problemas ambientais quando eu uso água nas indústrias ou nessas produções industriais, porque muitas vezes eu tenho contaminação da água, dos rios e dos mares por produtos industriais, principalmente por produtos de limpeza, fluidos de automóveis, tintas, materiais hospitalares contaminados. Então, isso porque ao invés da indústria reutilizar ou tratar a água que ela descarta desses processos ou desses formatos de uso, ao invés dela descartar essa água contaminada, os resíduos acabam indo nos rios contaminando. Elas despejam a água que não foi tratada e nem reutilizada, contaminada nos rios, contaminando os rios, tá? Então, olha aqui, ó. Eu vejo nitidamente, ó, as águas poluídas por conta do despejo de resíduos industriais, ou seja, a água não foi tratada, tá vendo? E aqui é um exemplo de um resfriamento de uma máquina com a utilização da água, tá bom? Bom, a água e produção de energia. Então, por exemplo, o videogame que eu uso, o chuveiro elétrico que eu uso, a geladeira, tudo isso consome energia. E essa energia provém do uso de água. Então, ela consome energia e água. Mas vamos entender como que eu, utilizando energia, eu utilizo a água. Zonas rurais, vamos entender primeiro como funciona nas zonas rurais e depois a gente vai falar nos centros urbanos. Nas zonas rurais, as residências ou criações de animais utilizam roda d'água, que gera pouca energia. Olha aqui um exemplo de roda d'água, tá vendo? Ó? É um recurso que eles usam só que é na zona rural, porque produz muito pouca energia. Já para a gente poder abastecer energia em centros urbanos de muita população, muita gente, nós utilizamos usinas hidrelétricas, que são as que mais produzem energia no nosso país e no mundo. Aí eu gero muita energia para abastecer os centros urbanos. Ambos produzem energia por meio de força, de queda d'água. Então, eu preciso de uma queda d'água, da força gerada por essa queda d'água, para poder gerar energia. Então, olha aqui, ó, uma usina hidrelétrica. Como que ela funciona? Vamos entender aqui o processo dela. Uma usina hidrelétrica, ela tem um reservatório de água, onde fica num lugar mais alto, né? Mais alto, um degrau, numa altura bem maior. E por meio de uma barragem, eu direciono essas águas para as turbinas, né? E produz energia elétrica que abastece e direciona para as casas. Olha as barragens aqui, ó. Então, aqui em cima estão as águas, num reservatório, que fica num lugar bem mais elevado. Tem a queda d'água, passam pelas turbinas aqui, ó, nas barragens. E aí vai gerar a energia elétrica que vai abastecer e chegar até as residências, até as nossas casas, tá? A usina hidrelétrica é uma das principais formas de produzir energia elétrica no Brasil e no mundo. Mas a gente tem outras usinas que produzem energia. Vamos conhecer elas? Tem as usinas nucleares, que são as mais perigosas, que utilizam elementos nucleares, né, que causam muito mal à saúde, podem levar até a morte, como urânio, etc. Usinas termoelétricas, que queimam gás e carvão. E como queimam gás e carvão, eles eliminam gases que contribuem para o efeito estufa. Lembra? O aquecimento global.
Outras formas de obter energia, sem ser por usinas, a gente tem a força do vento, né? A gente usa a força do vento para obter energia eólica, só que também causa alguns danos. Por exemplo, o barulho das hélices causam poluição sonora, né? Por exemplo. Temos também energia solar, mas para ter energia solar, o custo para construir isso é muito elevado, ou seja, custa muito caro, né? Nenhuma forma de geração de energia elétrica é 100% limpa. 100% limpa, como a gente pôde ver. Sempre tem algum probleminha por trás. Então, qual o impacto ambiental de uma instalação de uma usina hidrelétrica? Quando eu instalo uma usina hidrelétrica, a natureza se transforma, né? Vamos falar da usina hidrelétrica porque ela é o que mais tem espaço e é utilizada no Brasil e no mundo. Quando eu construo uma usina hidrelétrica, o clima muda, as espécies de peixes desaparecem, os animais fogem para refúgios secos, porque eu vou criar um espaço de inundação, né? Para criar aquele espaço da represa, da usina. Árvores viram madeira podre debaixo da inundação. Então, olha aqui, pessoal. Aqui é, por exemplo, uma representação de uma represa, de uma usina hidrelétrica. Aqui são as barragens. Aqui em cima, como a gente viu, tá a água, né? Num reservatório. E aí tem a queda d'água. Nessa queda d'água, aqui dentro dessa barragem, ficam as turbinas que vão ser ativadas para produzir energia elétrica conforme a água cai. Bom, temos também o uso da água para utilização doméstica nas casas. Então, é usada para atividades domésticas quais? Para banho, para escovar dentes, para lavar roupas, entre outros. Essas águas vêm dos rios, de represas, lençóis freáticos. O que são lençóis freáticos? A água que fica lá embaixo do solo subterrâneo, bem lá embaixo. E tem também os poços, que são utilizados em alguns lugares mais de infraestrutura não tão avançada como na cidade. Então, esses poços, em algumas regiões, é retirado do solo a água, tá? Então, olha só aqui, por exemplo, a gente consegue ver que de 100% da água utilizada para a função doméstica, 7% só é para alimentação, 93% vai para higiene e limpeza, então 1% só é para beber, 6% é para cozinhar, regar, aí vem regar plantas, lavar louça, lavar roupa, descarga no vaso sanitário, né, no banheiro, para banho e outros, tá? Então, já que a gente viu tudo isso, vamos ver também a importância do saneamento básico, que tem tudo a ver com a água. O que é o saneamento básico? É um conjunto de serviços e infraestrutura para abastecimento de água potável, que é água segura para beber ou fazer alimentos, para coleta e tratamento de esgoto, para a limpeza urbana, para o controle de resíduos sólidos, para a drenagem e controle das águas das chuvas, tá? Então, com a rede de saneamento básico, o esgoto industrial, que é aquela água suja da indústria, e a água suja poluída das residências, das escolas, prédios, é recolhido e enviado para uma estação de tratamento antes de ser liberado em rios e mares. Então, olha aqui, pessoal, aqui eu tenho um exemplo clássico de uma estação de tratamento de esgoto, neste caso em Barueri, em São Paulo, tá vendo? Tá? Bom, e aí eu tenho duas estações, ET, que é Estação de Tratamento de Esgoto, por isso ETE, e tenho também o ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, ETA, Estação de Tratamento de Água. Aqui é onde a água é retirada de açudes, represas e outras fontes e passa para um tratamento para eliminar poluentes e micro-organismos, fungos, os bichinhos que ficam na água, né? Tornando a água potável pronta para chegar às residências. Então, olha aqui, eu tenho um exemplo de uma estação de tratamento de água em Minas Gerais, por exemplo, tá vendo? Então, vamos ver aqui, por exemplo, as etapas de uma estação de tratamento de água. Então, a primeira etapa, a água é bombeada
é bombeada e chega à estação de tratamento quando ela vem de represa, de rio, de lago, tá vendo? Ela é bombeada, que é enviada, né, essa água bruta, ou seja, ela não teve tratamento nenhum, por isso que ela chama água bruta. Ela é enviada para esse armazenamento. Ao chegar nessa estação de tratamento, a água é armazenada e misturada com alguns produtos químicos, ó. Para que são adicionados? Que fazem as impurezas se unirem, formando uns floquinhos. Então, ao invés de elas ficarem dispersas na água, né, elas vão começar a se unir, sólido com sólido, tá vendo? E eu vou ter a terceira etapa, que é a formação de flocos, tá vendo? Então, em uma máquina, a água é agitada, né, fazendo com que esses flocos maiores sejam formados e começam a afundar, porque ele vai ficar pesado, é um resíduo, né, o floco. Aí o que acontece? Esses flocos, eles descem, essas impurezas, que se concentrarem em flocos maiores, elas descem para o fundo do reservatório, porque ficaram pesadinhas, né? Aí, a quinta etapa é a filtração, ou seja, agora eu vou filtrar essa água dessas impurezas. Então, para retirar essas impurezas que ainda estão na água, eu passo por um filtro com areia, carvão e cascalho, como a gente pode ver aqui, né? E o sexto processo, para concluir o processo, a água recebe outros produtos químicos que outros, cloro e flúor, né? E é armazenada em um grande reservatório. Aí ela já está praticamente pronta para ser distribuídas para as residências, prédios e por aí vai, né? Nos bairros, né? E vamos falar um pouquinho também sobre o uso consciente e o desperdício da água no Brasil. É importante que a gente não desperdice a água, né? Porque ela é um recurso que está começando a ficar em falta, né? Então, por exemplo, se eu tiver que lavar um quintal, eu posso estar utilizando água de descarte da máquina de lavar roupas. Se eu tiver que escovar os dentes, eu fecho a torneira para poder escovar os dentes e não ficar gastando água à toa. Esses são alguns exemplos para eu evitar desperdício. Quando eu estiver lavando a louça, que eu estiver passando sabão nas louças, eu deixo a torneira fechada. Depois só eu vou utilizar a água quando eu for enxaguar as peças, por exemplo. Tá bom, pessoal? Tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.